Eu convido a você para nos colocar em pé na presença de Deus. Nós vamos ler 2 versículos, um se encontra em Hebreus 12 e o outro se encontra em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 e Hebreus 12, 1 e 2. Enquanto você vai abrindo, eu quero já agradecer a presença de todos. Obrigado. Quem está vindo pela primeira vez, um grande abraço, muito obrigado, Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo. Essa casa é simples, mas de coração grande, não é coração doente não, coração grande quando, né, é coração compassivo, né, coração cheio de compaixão, porque sente a sua dor, sente a sua alegria, sente a sua tristeza, sente a sua necessidade. Enfim, nós somos uma família, amém? O som está chegando bem para quem está atrás? Obrigado. Então tá bom assim, muito obrigado. Vamos ler então primeiro Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, a alegria de ver pessoas salvas, libertas, curadas. Ele suportou a dor, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E Lucas 24, 9 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça a sua oração, peça a Deus: Senhor, nesta manhã de ceia, nesta manhã, Senhor, de renovação da aliança, oh Senhor, que a tua família está reunida, o teu povo escolhido está reunido, o teu povo eleito está reunido, a tua igreja está reunida, os teus templos, não feito por mãos humanas, estão reunidos. Senhor, abra as comportas dos céus nesta manhã e derrame sobre nós o teu Espírito, levantando os abatidos, curando aqueles que estão doentes, restaurando as forças e derramando, Senhor dos céus, o teu Espírito sobre toda a carne, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os idosos. Que o teu Espírito nesta manhã seja derramado conforme a tua promessa, e todos nós que aqui estamos sejamos mergulhados nestes rios, Senhor, de águas vivas, preparando-nos para a grande festa do arrebatamento da igreja. Eu te peço, meu Pai, fale conosco, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e abençoe também aqueles que vão nos assistir pela rede social, que da mesma forma sejam alcançados, sejam cheios do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos, hoje, para sempre. Amém e amém. Podei vos assentar, irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Muito bem. Nós lemos o primeiro texto de Hebreus, capítulo 12,
E o livro de Hebreus, ele não tem um escritor definido. O autor todos nós sabemos que é o Espírito Santo. A Bíblia é composta de 66 livros, e com aproximadamente 40 escritores em lugares diferentes, costumes diferentes, época diferente. E a Bíblia, o seu conjunto, tem uma história de 3.500 anos aproximadamente, todo o seu contexto. A reunião dos 66 livros. Então, o único livro que ainda não se tem um escritor é o livro de Hebreus, mas pela fala, pelos escritos, pela maneira de expressar, pela maneira de se comunicar, pela sua preocupação, pelo seu conhecimento intelectual e espiritual principalmente, porque conhecimento intelectual não vale nada se não tiver conhecimento espiritual. Porque eu lembro de um pregador que ele disse assim: olha, o lugar mais rico da terra é o cemitério. É o lugar mais rico da terra, porque ali mentes brilhantes que fizeram descobertas extraordinárias, mas ficou com ele. Porque quem tem o conhecimento espiritual não guarda conhecimento intelectual para si, ele distribui. Eu estava vendo uma pessoa falar, me fala a memória, ele falou assim: olha, às vezes a pessoa se preocupa, bom, eu vou fazer uma faculdade, depois de ter feito o primeiro período, o primeiro curso, como é que é? Antigamente era primário, ginásio no meu tempo, agora é ensino médio. Depois que a pessoa fez, ele agora tem a chance de fazer uma faculdade. Aí ele resolve fazer, por exemplo, medicina. Aí enquanto ele está teoricamente estudando, maravilha. Mas quando chega para a prática, ele tem que pôr a mão no bisturi, ele tem que ver sangue, ele tem que cortar um corpo. E aí, quando ele começa a cortar, ele desmaia porque ele não pode ver sangue. Então agora olha, medicina não dá para mim. Aí ele vai para outro, depois de estar quase 5 anos estudando. Aí ele vai para outro curso. Eu que vou fazer ciências contábeis, vou mexer com letras, vou mexer com números. E quando ele percebe, não é aquilo também, depois de ter perdido quando ele acorda de ter feito 4, 5, 6 faculdades, ele já está com mais de 40 anos, ele não consegue emprego, não consegue nada. E aí, o que acontece? O conhecimento dele vai ficar para ele, não adiantou nada. Aí ele vai morrer e vão sepultar ele com aquele monte de diplomas, com um monte de certificados. Adiantou esses 5, 6 faculdades? Não adiantou nada. Então, quando se tem o conhecimento, Paulo tinha o conhecimento de 5 idiomas. Tudo indica que seja escrito por ele, o livro de Hebreus. Mas quando a pessoa tem conhecimento espiritual, ele distribui esse conhecimento, ele não guarda para si. É o pai que senta com o filho e fala: filho, é isso, a vida é assim, você tem que aprender que um dia você vai ouvir não, você vai ouvir sim, você vai ouvir não, você vai perder algumas batalhas. Perder uma batalha não quer dizer que será derrotado. Tem pessoas que ganham uma batalha e perdem a guerra. E tem pessoas que perdem uma batalha e ganham a guerra. Quantos de vocês que estão aqui, já com cabelinho branco, quantas frustrações e decepções você enfrentou na sua vida? Quantas lágrimas, choro, desânimo você teve que enfrentar, que hoje você tenta passar isso para os seus filhos?
Porque você, como nós, não queremos que eles passem as mesmas coisas que nós passamos. Você quer poupá-lo, mas às vezes ele não entende, ele não aceita. Ele acha que, como pai antigo, você é daquele tempo de tomar bênção, bênção pai, bênção mãe. A bênção antigamente era disputada, hoje ela é rejeitada. Por isso que nós estamos vendo tantos filhos aí quebrar a cara. Porque quando ele fala, bênção pai, Deus te abençoe, meu filho, você não tem noção do que isso representa. Primeiro, quem está abençoando é a autoridade sobre aquele que está pedindo a bênção. E quando você é abençoado por uma autoridade, seja ela pai, seja ela mãe, seja ela avó, seja ela bisavó, seja ele bisavô, seja ele avô, pode segurar que vem bênção sobre a sua vida. Honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. E prosperarás, diz a palavra. Então, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele disse assim, como o Daniel deve andar. Primeiro, portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Ele coloca esse texto inspirado pelo Espírito Santo, depois de falar, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou um dos seus filhos. José adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, que viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Aqui nós temos uma nuvem de testemunha, e nuvens pesadas, nuvens de peso, que fala de Abraão, fala de Moisés, fala de Elias, fala de Enoque, fala de homens de peso. E depois ele fala assim, agora como nós devemos andar? Nós estamos rodeados dessas testemunhas. Então o que o Daniel tem que fazer? Deixe todo o embaraço, tudo que te embaraça, cai fora. Ah, mas pastor, eu namoro uma pessoa e ele me proíbe, a Bíblia me proíbe na igreja. Então fala com ele assim, para ele caçar o rumozinho dele. Isso é um embaraço na sua vida, porque ele vai te levar junto com ele para destruição. Isso é um embaraço na sua vida. Eu sempre falo para jovem aqui, você precisa arrumar alguém na sua vida que soma com você. Não pode subtrair e não pode empatar. Ele tem que somar com você. Olha, se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, que eu não vou atrapalhar. Eu não quero atrapalhar a sua vida. Isso é embaraço. Quando alguém vem para ser tropeço, para ser embaraço. O que é embaraço? Já viu quando o mosquito cai na teia de aranha? Quanto mais ele tenta fugir, mais ele se embaraça. Aí depois que ele está embaraçado, a aranha fica só lá, olhando, ele esperneando para sair. Aí quando vê que as perninhas já parou de mexer, está tudo enroladinha na teia, aí ela vem descendo com o seu sanguessuga, com a sua sonda petrolífera, vem e enterra no peito da mosca e começa a sugar as suas energias. É assim que acontece quando você arranja um embaraço para a sua vida. Suga as suas energias. Quanto mais você esperneia, mais você se embaraça. Então, o Espírito Santo, na vida deste escritor, falou assim: olha, deixemos
todo embaraço. Você já viu que você está sempre vivendo na sua, evitando qualquer tipo de problemas a mais, e sempre eles te procuram. Às vezes é um problema que te liga, às vezes é um problema que vem atrás de você, fala: meu Deus, eu estou fugindo de problema e está chegando problema. São problemas que vêm atrás de você. São problemas que vêm atrás de você. Atende lá, meu filho, quem está falando? Alô, quem fala? Problema. Ah, então tá, fica aí. Está dando para entender? Deixemos todo embaraço. Está te embaraçando? Está somando com você? Glória a Deus. Está empatando? Não serve. Está subtraindo? Pior ainda. Deixamos todo embaraço e o pecado que tão de pertinho nos rodeia. O pecado está à mão. Quando você abre o Face, a primeira coisa que você vê ali é o pecado bem pertinho de você. Aí, você que não quer se embaraçar, ou desliga, ou já hoje os telefones ele passa, é só passar um dedinho para cima ou para baixo, aquilo desaparece. Eu vejo a Eloá lá em casa, ela pega o telefone que a Thalita põe os desenhozinhos para ela, aí ela começa a passar o dedinho assim, aí eu já fico de olho, aí eu fico de olho, e aí ela vai mexendo, às vezes eu estou preparando o estudo, ela entra e já vê o celular e já quer pôr o dedinho. Então, quem quer fugir do pecado que tão de perto nos rodeia, atenção absoluta. Quem está vendo TV, porque eu já tenho quase 2 anos que eu não vejo TV, não vejo televisão nenhuma, nem jornal em TV, não vejo nada. Mas quando eu via, ficava com o controle na mão. O controle é meu, o controle não é da novela, o controle não é daquela caixa, o controle é meu. E sempre homens inteligentes têm o controle na mão. Você controla as suas emoções, você controla o seu domínio, você controla o que você quer, você controla o que você deseja ver. Amém? Então, deixando o embaraço e o pecado que tão de pertinho nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Nós somos pessoas do reino, nós não somos deste mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria aquilo que era dele, mas como não somos do mundo, somos odiados, somos perseguidos, somos caluniados, e às vezes temos que enfrentar a lágrima, a dor, o choro, porque não pertencemos a este mundo. Jesus falou: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Não se assuste quando alguém falar não para você. Não se assuste quando alguém se levantar contra você. Não se assuste quando alguém te ferir, te maltratar, porque você não é do mundo. Você não pertence ao sistema. Nós não pertencemos ao sistema, graças a Deus, pertencemos ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único reino que vai prevalecer neste planeta. Todos os reinos do mundo vão acabar e só permanecerá o reino de Deus, o único que vai prevalecer. É a pedra sem auxílio de mãos que sai lá na profecia de Daniel e atinge a estátua nas pernas e quebra esmiuça toda aquela estátua, e aquela pedra é o reino de Deus que destruirá todos os reinos do mundo.
e o reino de Deus se tornou uma pedra enorme e vai encher a terra. Então nós pertencemos a esse reino. Você pertence a esse reino. Aleluia! Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Nós não podemos parar. Quem dera nós pudéssemos parar e ficar esperando o arrebatamento, mas nós não podemos parar. Nunca se trabalhou tanto como se trabalha hoje. Você sabe que hoje, para você manter, você precisa trabalhar. Às vezes tem pessoas que trabalham em 3 empregos para poder dar conta de manter a sua família. Então eu pergunto, qual é o tempo que ele tem de levar o seu filhinho na praça? Qual é o tempo que ele tem para estar com a sua esposa, poder pegar na mão da sua esposa, falar: esposa, vamos agora, vamos dar um passeio, vamos distrair. Qual é o tempo? É sair de madrugada e voltar quase de madrugada. E quando sobra um tempinho, que é no domingo, ele está lá cochilando em pé. Você está dando para entender, irmãos? Então, nós, em meio a essa correria cotidiana, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, porque tudo isso passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que nós estamos vendo aqui hoje será tudo transformado em cinzas. O apóstolo São Pedro fala assim: olha, todos os elementos se desfarão, todos os minerais se desfarão, virarão cinzas. Esse prédio um dia vai virar cinzas. Todo o planeta virará cinzas. Está dando para você entender? Então, no nosso corre-corre do dia, nós temos que estar ligado ao céu, olhando para Jesus. Não é esse olhar para Jesus, não quer dizer que eu tenho que levantar, andar olhando para cima, atravessar olhando para cima. O pastor mandou olhar para Jesus, deve estar lá em cima. Não, Jesus está em você. Quando você segue os princípios estabelecidos por Ele, você está olhando para Ele. Deu para entender? Quando você, no meio do corre-corre da vida, você tira um tempinho lá e fala: Senhor, eu estou aqui, Senhor, cansado, chorei muito hoje, sofri muito hoje, me deram pancada hoje, mas eu estou aqui, Senhor, despedaçado, junte os pedacinhos, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, no meio desses escombros, mas, Senhor, o Senhor é poderoso para me tirar do meio desses escombros e me levantar, mesmo cheio de poeira, mas o Senhor pode me levantar, porque Ele é Deus. Aleluia. Autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Jesus tinha prazer, antes de assumir a cruz, ele via a obra das suas mãos, a alegria lhe tomou o coração, seu coração encheu-se de alegria por ver pessoas recebendo-o, crendo no seu sacrifício, entregando suas vidas a Ele, e pelo gozo que lhe estava proposto de ver pessoas doentes serem levantadas, pessoas paralíticas sendo curadas, pessoas abrindo seus olhos, pessoas encontrando a salvação eterna, pessoas tendo as suas vidas transformadas. Então isso encheu-se de alegria, mas a alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz.
suportou a afronta. Você já viu quando você encontra com alguém que é filho de juízes? Falou: não me toque, porque eu sou filho do juiz tal. Aí a pessoa já logo deixa a pessoa fazer o que ele quiser. Ele é filho do juiz. Se eu encostar a mão nele, vai chegar uma cartinha. Se eu falar alguma coisa que ele não gostar, vai chegar uma cartinha. E escrito justiça federal ou estadual, e vai por aí fora. Mas Jesus era filho de Deus. Aleluia! Jesus era filho do Criador. Jesus era filho do dono do mundo. Jesus, ele era o dono, conforme João 1, no princípio era o verbo. Verbo é a palavra, Deus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, se tornou homem. Você já pensou alguém chicotear o dono do mundo e ele suportar a afronta? Aleluia. Aleluia. Alguém dá um tapa na cara do dono do mundo, cuspir no rosto do dono do mundo, e o dono do mundo suportar a afronta. O dono do mundo carregar o seu próprio instrumento de humilhação e de morte, a sua cruz, onde ele seria pregado. Ele poderia falar: olha, não mexe, porque quando alguém tem uma cobertura por trás, não mexe comigo não, que está mexendo com cacho de marihuana. É assim que a maioria de quem tem costas largas, como fala aí no ditado popular, a pessoa tem costa larga, não mexe com ele não, que tem costa larga. Jesus era dono, e ele suportou a afronta. Tecer uma coroa de espinho, aqui, rei dos judeus, a sua coroa. Aqui está, rei dos judeus, o seu bardão, seu bordão. Deram um caniço para ele, um pedaço de galho para ele, como se fosse o seu bordão. Bateram nele, amarraram ele, deixaram-no em trajes menores e amarraram ele no toco ali no palácio de Herodes, exposto à multidão que via as suas costas sendo rasgadas pelos açoites que ele sofreu, e o sangue escorrendo nas suas costas sendo picada, rasgada, e ele nada falava. E ele era dono do mundo. Dono do mundo. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Agora, depois de todo esse desprezo, toda essa afronta, será que o Daniel aguentaria alguém esbofetear o seu rosto? Eu lembrei de uma ministração de um pastor,
A mensagem dele, o título da mensagem dele era Dê a Outra Face. Dê a outra face. E esse pastor, ele tinha o costume de acabar de pregar e ir para a porta principal do templo e ficar lá cumprimentando cada pessoa. Irmão, Deus abençoe você, seja bem-vindo sempre, quando quiser voltar, volte. E aí aquela fila, ele cumprimentando, ninguém saía sem dar a mão para o pastor. Aí quando chegou lá, ele foi para lá, ele já ajeitou o paletó, foi para a porta e chegou lá. Pastor, que mensagem, pastor, eu preciso aprender a dar outra face. Eu não tenho dado a outra face. Obrigado, pastor, Deus abençoe, mas vai na paz. Aí foi saindo todo mundo, agradecendo pela ministração, pela mensagem que falou o seu coração. E ficou para trás um rapaz que estava assim bem distante do último da fila. Ele ficou, quando chegou a vez dele, ele chegou lá: pastor, que mensagem, pastor. Que mensagem. Dê a outra face. Meu irmão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí ele pegou, sem o pastor esperar, ele fez assim, paf! No rosto do pastor. Ficou até os 5 dedos assim gravados na face do pastor. O pastor olhou, os irmãos já tinham ido embora, pôs a mão no ombro dele, falou: meu irmão, vem cá. Levou ele lá para fora, falou: tá vendo aqui o muro da igreja? Aleluia, glória a Deus, tá vendo aqui? Tô, pastor. Então dali para dentro eu sou o pastor. Agora de lá para cá eu sou homem igual você. E tudo que ele pregou, ele acaba de despregar. Tudo dando para você entender? Às vezes, eu até falei aqui uma vez, falei: quando você pede paciência, Deus manda pessoas para te aborrecer. Quando eu cheguei em casa, os meus filhos: pastor, pai, agora eu só vou agradecer ao Senhor. Ninguém queria pedir mais nada, só vou agradecer a Deus. Só vou agradecer a Deus, porque a gente pede uma coisa, vem outra. Mas por quê? Deus está preparando a gente para esse tipo de coisa, porque senão nós estragamos tudo. Então ele suportou a afronta, e depois de ter suportado tudo isso, sabe o que ele fez? Aí a glória dele foi manifestada. Ele ressuscita ao 3º dia. Agora ninguém consegue pôr a mão nele. Os discípulos estão lá reunidos no cenáculo, e ele entra com as portas fechadas, ele atravessa a parede. Mas quem abriu a porta para Jesus? Agora não tem parede que o detém, não tem morte. Paulo fala assim: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E aí começa Jesus a aparecer por 40 dias, aparecer para um, para outro, e depois da presença de 500 testemunhas, ele sobe, e as pessoas começam a ver ele levitar, e ele vai subindo. Aí ele começa a ficar pequenininho à distância. Se tivesse binóculo, as pessoas pegavam para poder vê-lo. E quando chegou lá, já bem distante, quase longe da vista das pessoas, veio uma nuvem e o cobriu, o escondeu. E sabe para onde que ele foi? A última parte do versículo: e assentou-se à destra do trono de Deus. Se assentou à direita de Deus. Acabou. Ele resistiu tudo, por mim, por você. Ele resistiu. Mas antes dele subir, o que ele fala? Verso 49 de Lucas 24:
E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. O Daniel sozinho não consegue nada. Nada. Você sozinho, sozinha, não consegue nada. Então Jesus fala assim: olha, não façam nada, mas espere a promessa do Pai. E lá em Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4, olha o que está escrito aí. Atos 2, 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados 120 homens e mulheres, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ali estava inaugurando a igreja, ali estava nascendo a igreja a qual eu e você pertencemos, que é o corpo de Cristo espalhado pelos continentes da terra. Ali começou a igreja. Veio um vento forte, como um furacão. O furacão chega derrubando árvores, derrubando rede elétrica, arrancando telhados. Paulo enfrentou, para quem leu Atos, nesse mês, aceitaram o desafio. Paulo enfrentou um furacão chamado Aquilão, se não me falha a memória, Euroaquilão. É um furacão que levou o navio aos pedaços. Furacão é um vento forte, que muitas vezes ele vem em forma de funil, e ele arranca tudo que tem pela frente. Então, quando a igreja foi inaugurada, preste atenção nisso, quando a igreja foi inaugurada com 120 homens, veio esse vento forte, veio esse furacão, e esse furacão não é silencioso. Quando você escuta, quando está ameaçando uma tempestade, você escuta o vento uivar. Isso não é um furacão, é um vento mais forte. Você escuta o vento falar. Você via a presença do vento quando ele arranca um telhado inteiro, quando ele derruba redes elétricas, quando ele vira um caminhão na estrada. Você está vendo a força do vento. Você ouve o barulho do vento. Foi assim que foi inaugurada a igreja. Foi assim que ela começou. E dali, ela se espalhou pelos 6 continentes da terra. Paulo foi um dos que fundou muitas igrejas na Europa, na Ásia, porque ele foi o primeiro missionário aos gentios, porque ele falava vários idiomas. Então Deus o preparou para que ele fosse um missionário entre os gentios. E a palavra de Deus chegou a um dos maiores continentes da terra. O maior continente da terra é o asiático. Ele é maior em território e maior em população, e a igreja do Senhor já está no continente asiático. O segundo maior continente do mundo é o continente americano.
ao qual fazemos parte, América do Sul, América Central e América do Norte. Esse é o maior, é o segundo maior continente do planeta, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo já está no continente americano. Aleluia! O continente africano é o terceiro maior continente do mundo, e a Igreja do Senhor já está no continente africano. A Antártida é o quarto maior continente do mundo, e a igreja está lá nas terras geladas do continente antártico. A Europa é o quinto maior continente do planeta, e a Igreja do Senhor Jesus está na Europa, no continente europeu. E a Oceania é o sexto maior, é o sexto lugar dos continentes da Terra. E no continente da Oceania. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Preste atenção nisso agora. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado os livros, 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Aleluia! Deus comprou, Jesus comprou com seu sangue homens de todos os continentes do mundo. Aleluia! E eu faço parte dele, você faz parte dele. Aleluia! Você pode glorificar Deus, você é parte dele, você faz parte dele, eu faço parte dele. Nós fazemos parte desses que foram comprados pelo sangue poderoso de Jesus. Aleluia! Aleluia! A igreja que começou com 120 discípulos tem agora milhões de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e chegou em todo o mundo porque irmãos fizeram como Davi. Preste bem atenção nisso agora. Você já viu quando você pensa assim: acabou tudo? Já passou por isso? Agora tudo está acabado. Meu fim chegou, Senhor. Davi se sentiu assim. Davi achou que o seu fim chegara. Então no Salmo 51, verso 9, olha o que ele diz aí. Então eu me coloco no lugar de Davi, como Davi, porque se eu fosse perfeito, eu não precisava de Jesus. Se eu fosse infalível, como diz que eles dizem que o Papa, um dos seus elementos é a sua infalibilidade, ou seja, ele é infalível, mas pelo que a gente vê, não, ninguém é infalível. O único que é infalível é o Senhor. Então vamos lá. Esconde a tua face dos meus pecados. Irmãos, nós pecamos todo dia. Sabia disso?
Se um filho pediu um abraço, você não deu, nós pecamos ali naquela falta do abraço que nós deveríamos ter dado. E quando eu peco por não ter dado o abraço, eu quebrei toda a lei. Agora, como é que alguém, se Deus fosse tratar isso de forma literal, onde estaria o Daniel? Onde estaria nós? Ninguém, tem certeza que nenhum de nós estaríamos aqui. Então, o que Davi faz? Depois dele ter fracassado, chamado o homem segundo o coração de Deus, pela facilidade que ele tinha de se arrepender, de buscar a face de Deus, o seu amor para com Deus, Davi estabeleceu uma ordem em Israel, dizendo assim: olha, durante tantos dias, de hora em hora, grupo de pessoas vão chegar aqui diante do tabernáculo e vai dizer assim, durante 1 hora, todo mundo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. 1 hora um grupo falava isso, esse grupo saía, entrava outro grupo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E era isso dia e noite, de hora em hora. Esse era o temor, o amor que Davi tinha pelo Senhor. Então ele comete um deslize e fala: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Se o Senhor tirar o teu espírito da minha vida, acabou para mim. Se o espírito sair da igreja, acabou a igreja, pode fechar as portas. Se o Espírito Santo sair de você, acabou para você. Se o Espírito Santo sair do Daniel, acabou o Daniel. Então ele fala: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me alegria da tua salvação, porque às vezes o pecado tira a nossa alegria. E sustente-me com o espírito voluntário, sustenta-me. O Daniel está aqui não é porque o Daniel é melhor do que ninguém, eu estou aqui porque eu estou sendo sustentado pelo Senhor. Você pensa que eu tenho força própria para sair de casa e estar aqui pregando? Os pregadores que o digam que estão aqui. Os pregadores que o digam, os que estão aqui. Quando alguém recebe uma responsabilidade de pregar, como é que eles ficam? A senhora fica tranquila? O coração vem para a garganta, as pernas tremem, parece que você vai ter um infarto. Os pregadores que o digam: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Aí vem: então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Então é o Daniel com as suas falhas, com seus defeitos, e o Senhor esconde as nossas fraquezas, nossos defeitos, e nós saímos, e os pecadores vão conhecendo Jesus e se convertendo. E isso se espalhou pelo planeta Terra, espalhou-se pela face da terra. Então Davi, ele faz esta oração. Então, irmãos, o Evangelho está sendo pregado, não é por pessoas justas, não é por pessoas que têm uma autojustiça, não são pessoas que têm uma autossantidade, mas são pecadores lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que todas as vezes que chegamos aos pés dele, ele esconde o seu rosto dos nossos pecados e nos abençoa e não tira de nós o seu Espírito. E aí vamos pregando e vamos levando a palavra de Deus e vamos levando o conhecimento de Jesus e pessoas se convertendo. Mateus 24:14.
Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando eu olho para o céu, eu estou vendo que o evangelho chegou em todos os continentes. Chegou em todos os 6 continentes. Então, quando o evangelho chegasse a todos os continentes, então virá o fim. Está dando para você entender? Quando eu olho para o céu, quando eu olho para Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu vejo que o fim chegou. Que o fim chegou. A qualquer momento tudo pode acabar. Preste atenção agora. Aí nós pensamos assim: Senhor, como é que eu faço para estar preparado? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está olhando para o Senhor, autor e consumador da fé, e o Espírito Santo está trabalhando lá no seu espírito, lá na sua alma, lá no seu corpo, preservando ele para o arrebatamento. Aleluia, aleluia. Eu não posso santificar a mim mesmo. Se eu pudesse santificar a mim mesmo, eu não precisaria do Espírito Santo. Francisco de Assis queria uma santificação pessoal, mas ele mesmo tomar iniciativa dessa santificação. Então, a primeira coisa que ele fez, rejeitou todos os bens materiais. Eu vi um filme chamado Francisco de Assis. Ele morava na Itália, seus pais eram empresários, muito rico. E ele chegou no pai e na sua mãe e falou: olha, eu renuncio toda a minha herança, eu renuncio todo o bem material. E ele foi tirando as suas roupas e foi colocando no quintal da sua casa: eu renuncio tudo, porque agora eu vou viver para cuidar de pássaros, de animais e de pessoas. Por isso que toda imagem de Francisco de Assis está cercado de aves, animais e pássaros. Vou cuidar de animais e vou cuidar das pessoas. Mas aquele abandono, aquela renúncia material não era suficiente, porque o problema estava aqui na sua cabeça, na sua mente. Sua mente estava dominada pelos desejos nocivos e que não podiam ser satisfeitos. Então ele falou: como é que eu vou me livrar disso aí? Então ele viu uma roseira, ele viu uma plantação de roseiras cheias de espinhos, e os espinhos da roseira, eles queimam quando eles entram na carne. Então o que Francisco de Assis faz? Ele se despe, ele tira sua roupa e vai entrando no meio daquela roseira, e os espinhos cortando o seu rosto, ele fecha os olhos e mergulha dentro da roseira para castigar sua carne, achando que o problema estava na carne. E ele sai todo ensanguentado. E os pensamentos continuam. Porque a santificação, ela não é pela força pessoal, mas é uma obra do Espírito Santo. Só se enche do Espírito Santo e ele fará o resto. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo e ele fará a obra. Agora, qual é a minha parte? Qual é a nossa parte? Dentro dessa, a Bíblia fala de uma coisa interessante. Preste atenção nisso, por favor. O apóstolo Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia manda, o único lugar na Bíblia que manda resistir é o diabo. Sabe por quê?
Porque o diabo já é um derrotado na cruz, pelo sangue poderoso de Jesus. E Deus deu poder à sua igreja para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Agora, onde é que a Bíblia manda a gente fugir? A parte do Daniel. Vamos ver, a minha parte, a nossa parte. Primeiro, fuja da prostituição. Fuja da prostituição. Uma pessoa pode prostituir fisicamente, mas pode também prostituir espiritualmente. A prostituição física é quando duas pessoas solteiras têm uma intimidade. Isso é prostituir. Você se torna um corpo só, sem pacto, sem aliança. Então fuja da prostituição. Ah, pastor, eu sou solteiro, tenho meus hormônios, a flor da pele. Então você vai na casa da sua namorada. Então pega a vovozinha. Vovó, põe um óculos bem grosso que a senhora tem. Não confia na carne não, porque Deus está mandando fugir. Senta você de um lado, a sua namorada do outro, e a vovozinha bem no meio aqui, ó. Aí a vovozinha olha para um, olha para o outro, ó, estou olhando vocês. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que tem temor a Deus, ela tem medo de cair. E esse medo é bom, é um medo bom que nós temos. Porque se você achar que você vai aguentar, quando vê você já está aí, sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? Eu tenho que casar às pressas. Meu Deus, isso vai espalhar. Meu Deus, como é que eu faço? A mãe dele, não, vai lá e aborta. Aí um abismo chama outro abismo. Deu para entender? Então, fuja da prostituição. Eu não encontro com você sozinho. Um pastor que me fala a memória, se eu lembrar o nome dele eu falo. Quando ele conta no seu livro, quando ele era solteiro, ele não era pastor ainda. Aí ele olhou para uma irmã e gostou daquela irmã. Quando terminar o culto eu vou conversando com ela. Aí ele foi, terminou o culto, começou, onde a senhora mora? Onde você mora? Mora em tal lugar, então vou te acompanhar até lá. Aí foi conversando com ela, os dois conversando, solteiros os dois. Ele um homem de Deus, ela uma mulher de Deus. Aí foram conversando. Quando chegou, mora aqui, ó. Aí chegou lá no portão. Ela parou, você já viu aquela paradinha de despedir, né? Vai por Deus, passa, seja convosco aí, irmão. Aí quando ela parou, que ela falou assim, agora eu vou entrar porque está na hora. Aí ele pegou, foi como se fosse assim, dar um beijinho de despedida. Ela pegou as duas mãos, braço dessa grossura, pegou, falou assim, no peito dele, empurrou, falou, você está pensando o quê? Você me conhece hoje e quer me colocar as mãos? Como é que está faltando mulheres enérgicas, que não se vendem, que não negocia princípios, como está faltando moças e homens também, que não negociam princípios. Pois a mão mandou, talvez ele tenha feito isso até de propósito, pôs a mão no peito dele, empurrou, você está achando que você me conhece hoje e quer me pôr as mãos? Aí falou assim, olha, é essa que eu vou casar com ela. Aí ele pega, ajoelha lá no meio da rua e põe a mãozinha assim, você quer casar comigo? Ali ele encontrou a pessoa ideal. Porque a moça ou o rapaz pensam que aquele que se entrega fácil é que vai dar certo. Então as moças que estão aqui têm que aprender a se valorizar. Os rapazes que estão aqui têm que aprender a respeitar. Você tem um limite. Você não pode avançar as fronteiras do limite estabelecido por Deus, se você quer sucesso na sua vida. Agora, se você quer ser um fracassado, faz o que você quiser. E aí você vai ver o abismo que você vai entrar nele.
Então, a nossa parte é: resiste, fuja da prostituição, fuja da aparência do mal, fuja da aparência do mal, fuja dos desejos da carne, fuja. Deu para entender, irmãos? A minha parte é fugir das paixões, da prostituição, dos desejos da carne. Agora, a santificação é a obra do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo e Ele vai cuidar do seu espírito, vai cuidar da sua alma e vai cuidar do seu corpo. Nunca namore em lugares que não esteja bastante luz e bastante gente. Moça, se o teu namorado quiser te levar para uma rua que não tem iluminação, tu já pega, solta a mão dele e racha fora. Racha fora, porque ele vai destruir você. E eu te falo para você, olha, a única que fica marcada nessa brincadeira aí de mau gosto é a mulher. Ela é a única que fica marcada. Você pode crer nisso aí? É a única. Ele sai numa boa, mas quem vai ter que enfrentar pai e mãe se houver uma gravidez precoce é a menina, ela que tem que enfrentar. Ele já até mudou de estado, ele já foi até para outro estado. Ah, meu pai queria me mandar para a Europa, vou aproveitar, eu estou aqui em Portugal. Oi, o que houve? Eu não sei o que fazer, não, eu não posso mais. Alô, caiu a ligação. É assim que faz. Sabe por quê? Porque você deixou. Você deixou. É você que vai ficar marcada. Não é ele não, ele vai sair numa boa. Aí você tem que, se você tem que enfrentar, aí você tem, se estuda, abandona o estudo. Se você nunca trabalhou, vai ter que trabalhar. Está dando para você entender? O alto custo, o alto preço que se paga. Então acorde, moça. E rapaz, seja um homem de Deus. E eu encerro, já estou indo para o encerramento. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. A igreja, você está vendo a necessidade do Espírito Santo? A igreja será arrebatada pelo Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, o Espírito Santo na igreja. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, barulho, som, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando a igreja começou com 120, houve um barulho, um furacão. Agora o barulho será maior, porque ela está nos 6 continentes. A terra será sacudida. A terra vai tremer. O mundo vai ficar apavorado. Porque quando a terra começar a tremer, as trombetas de Deus tocarão. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como em Ezequiel 37, quando ele profetizou para aqueles ossos secos, os ossos fizeram grande barulho. Assim acontecerá, os túmulos se abrirão. Os túmulos se abrirão.
Vou correr para encerrar. Pessoas saindo dos túmulos. Vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse 20:13, por favor. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia. Só essa partezinha aí. Por que o mar está dando os mortos que nele havia? Porque o mar foi sepultura de muita gente que morreu afogado e não foi encontrado seu corpo. Então eles vão ressuscitar, de homens e mulheres de Deus vão ressuscitar dos mares. Existem rios que foram afogados, que afogou pessoas, mulheres, crianças, homens de Deus, mulheres de Deus, crianças de Deus, e os seus corpos não foram achados. Eles vão sair de dentro das águas onde foram afogados, e os seus corpos não foram resgatados. Lagoas onde pessoas morreram afogadas e os seus corpos nunca foram encontrados. Eles sairão dali, homens de Deus que foram mortos ali, afogados em lagoas. As lagoas entregarão os seus mortos, os rios entregarão os seus mortos, os mares entregarão os seus mortos. Aleluia. E no versículo 17, haverá um grande encontro do Senhor nos ares. E eu já termino a conclusão sem comentar. Hoje andamos e vivemos do Espírito. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Vivei no Espírito. Romanos 8,11. Vamos orar e ser cheios do Espírito. Eu convido a você a se colocar em pé.